Tudo bem, vamos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus. É muito bom quando meditamos na palavra do Senhor, tiramos um tempo do nosso dia, né? Pode ser de manhã, pode ser no meio do dia, no caso meio-dia, 6 horas, 2 horas, não importa a hora, importa o momento que você tire para Jesus, que você tire para Deus, para ler a sua palavra, para meditar, para ir profundo, né, nos ensinamentos do Senhor, que isso que alimenta a alma. O que alimenta a alma não são os prazeres que esse mundo aí oferece para nós. Isso são alegrias vazias, passageiras. Mas o alimento vindo da palavra de Deus, isso alimenta tudo. A sua alma fica cheia, fica farta, fica alegre e você consegue viver o seu dia, o seu mês, o seu ano com uma alegria maravilhosa porque você lê a palavra todos os dias. E essa palavra é muito com relação ao que tem acontecido. Eu já falei, já deixei um vídeo aí, né, tem uma pessoa aí que está falou sobre a questão dessa guerra no Irã, anticristo, mas eu dei ela como exemplo, mas tem muitos mesmo que estão aí, na verdade, causando escândalos, né, sendo canais de escândalos e não de bênção na vida das pessoas. Por que isso acontece? Quando isso acontece, e algumas pessoas não estão preparadas mentalmente para esse tipo de coisa. E elas vão querer fazer o quê? Não vão acreditar mais nas coisas de Deus, tá? Elas não vão querer mais acreditar em nada, ler a Bíblia, ir na igreja, visitar, porque acaba que essas pessoas ficam como maus exemplos e tem pessoas que generalizam, pensam que todos são assim, não são. Mas Jesus, em sua palavra, avisou que isso aconteceria. Ele falou que ia acontecer. Em Lucas, no capítulo 17, no versículo 1 e 2, diz assim: Então Jesus declarou aos seus discípulos: É inevitável que fatos ocorram que levam o povo a tropeçar na fé. Mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um desses pequeninos a pecar. Viu como é sério? Jesus disse que é inevitável. E quem está falando não sou eu. Eu não estou aqui reproduzindo a palavra de nenhum pastor, de nenhum líder. Quem está falando é Jesus. Jesus disse que é inevitável que esses fatos ocorram. Que fatos? Pessoas que levam outras ao escândalo. Ou melhor, pessoas por meio de quem vêm os escândalos. Então você vê aí um número enorme de falsos profetas falando coisas que Deus não mandou. Diz que foi discernimento de Deus. Quando não se cumpre, diz que foi ideia dela, que não foi Deus que falou. Tem gente que ainda se justifica assim, mas tem gente que diz que ainda joga a culpa para outra pessoa. Dependendo do que for, não, você não recebeu o que eu falei porque você não creu. Tem coisas assim também, tá? Mas tem aquelas que dizem, né, deu discernimento, disse que Deus deu discernimento, depois dá um jeito de, como diz aí, de manobrar a situação e dizer que não foi nada disso, criou-se expectativa, entendeu? Então, ela criou a expectativa e não foi, mas vai acontecer, insiste ainda, como é o caso dessa cidadã aí que está falando aí, que eu dei ela como exemplo, mas tem muitos aí. Então não se escandalize com isso. Jesus disse que isso iria acontecer. Fora aqueles profetas que estão aí, nesse momento mesmo agora fazendo live, distribuindo profecia para tudo quanto é lado, dizendo que Deus revelou, dizendo que Deus está fazendo, e não está fazendo nada, não tem nada de Deus. E fora aqueles que estão, esses aí que são caso sério, se fazendo de santo,
seja na igreja, seja, né, com vestimenta, dizendo sou santo e tal, e vivendo uma vida promíscua, às vezes em adultério, às vezes em fornicação, às vezes metido com apostas, às vezes aí fazendo coisas, bebendo, às escondidas. Tem. Gilian, tem crente que faz isso, tem servo de Deus que faz. São escândalos. Aí como se descobre, porque isso não vai ficar encoberto para sempre, Deus vai revelar, aí causa escândalo. Por quê? Imagina as pessoas que ouviram esse homem, essa mulher falando que Deus está fazendo, é um exemplo de vida, tal, mostrando aquela santidade toda, e depois se descobre aí coisas horríveis da vida da pessoa. Olha, primeiro, nós não devemos julgá-la, seja lá quem for, porque o que aconteceu com ela, por mais que ela esteja enganando os outros, ela é carne, ela é falha. Às vezes a pessoa está lá pregando, falando, profetizando e começa a subir, ou pensa subir na cabeça também, né? Sobe para a cabeça, pensa que é um super-herói e não vigia e cai. E nós sabemos que nós somos falhos. Eu não sou super santo, super crente, super servo de Deus. Eu tenho carne. A carne, ela é fraca. Mas o espírito tem que estar pronto. E o espírito só está pronto quando você lê a palavra, quando você ora, quando você busca de Deus força, que o espírito vence a carne. Se você não fizer isso, a carne vai vencer. E é quando acontecem esses escândalos. Seja falsos profetas, falsos pregadores, que estão aí aos montões em todas as denominações, em todo mundo, enganando as pessoas, tá? E você não se escandalize por isso, porque muita gente sai da igreja, se desvia do caminho do Senhor por causa dela, diz, tá vendo? É todo mundo assim, pastor é assim, o profeta é assim, tá vendo? Tudo farinha no mesmo saco, eu vejo tudo igual, e vou sair da igreja, é melhor estar no mundo do que estar na igreja assim. Tem pessoas que falam isso. E ela está falando isso com exemplo dessas pessoas que ela vê. E assim, tem pessoas que não estão preparadas e vão mesmo. E aí, para você reverter isso, para você convencer a pessoa de novo? E se não der tempo? Se ela partir antes, como fica? Entendeu? Então, você quando vê essas coisas, você está numa igreja, você congrega numa igreja, e eu te digo para você, você precisa congregar numa igreja, né? Você ir ali, ter comunhão com os irmãos, é muito importante isso. E se você vê essas coisas, não se entristeça para dizer que vai sair da igreja, nem fique pulando de igreja em igreja. Aqui não tá bom, pula. Aqui não tá bom, pula. Aqui não tá bom, pula. Uma hora você tá fora. Olha para Jesus. Você vai para a igreja, é para você adorar Jesus. Não é para você olhar defeito, roupa de ninguém, ficar reparando na música, na pregação. Nada disso, tá? Você vai para adorar Jesus. Por isso que você vai. Então, não se escandalize, tá? Porque Jesus disse, foi o próprio Deus que disse. Não se escandalize. Porque seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que induzir um desses pequeninos a pecar. Vai ter recompensa para eles. Não vai ficar impune, não. Não. Então, mas é ele com Deus, não é você que vai aí orar, Senhor, vai lá, mata, joga na cama. Não, nada disso não. Deixa ele com Deus. Você fica aí onde você está congregando, não saia sem a direção de Deus, fica aí, adore Jesus quietinho, vai adorando, não olhe para essas coisas. Todo mundo é sujeito a erro, você também erra. Você é perfeito? Você também erra, mas nós sabemos que somos pecadores, mas pecadores justificados pelo sangue da cruz de Jesus, que morreu por nós. Então eu deixo essa palavra para você, para que você venha meditar nela, e se você aí que está vendo o vídeo já se desviou ou está pensando em sair daí, se você se desviou, volta. Olha para Jesus. Talvez você não vai conseguir voltar para onde você estava, mas volta para Jesus.
Não são todos os servos de Deus, não são todas as pessoas que falam na palavra de Deus, pastores, líderes, que são iguais. Existem homens e mulheres de Deus íntegros que buscam ao Senhor e que falam a verdade. Existe. E se você está pensando em sair, reconsidera. Reconsidera a sua saída, porque você pode estar agindo com precipitação, pode estar agindo de cabeça quente e você pode se arrepender depois, tá? Então que essa palavra fique guardada no seu coração e mais uma vez eu falo, não se escandalize. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, tá bom? Fique na paz de Cristo e até a próxima.